Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor desse Deus que também é Pai, e que a união, o consolo e o agir do Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa noite. Amém? E que de fato não seja a nossa vontade dita aqui, não sejam as minhas palavras, mas que seja Deus falando ao coração de cada um. Mateus 16, 24 e 25. O mesmo texto que a gente iniciou o culto na semana passada. E que quero introduzir também a temática da pregação hoje. Mateus 16, versículos 24 e 25. Para quem tem a sua Bíblia, quer abrir, quer acompanhar. Durante a pregação pode ficar relendo o versículo quando esqueceu o que estava dito ali. Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Versículo 24 novamente. Então Jesus disse aos seus discípulos: se você aqui é discípulo de Jesus, se você crê em Jesus e tem sua vida entregue a Ele, então essa palavra é para você, é para mim. Começa assim: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, você quer ter a sua vida entregue a mim todos os dias, a todos os momentos e todas as horas, não só de vez em quando? Você quer me acompanhar nessa jornada que eu vou viver? E qual foi o fim da caminhada de Jesus aqui na Terra? Acompanhar para onde? Para a cruz. E é lá que a gente vai chegar hoje. Se alguém quiser acompanhar-me para a cruz, primeiro, negue-se a si mesmo. Parece bonito de dizer, mas difícil de praticar. Por quê? Porque negar-se a si mesmo não é apenas ceder 2 horas do meu domingo à noite para ir no culto, para Deus. Não é ceder 15 minutos de manhã cedo para orar. Não é ceder 1 hora para ajudar alguém numa boa ação. Isso não é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de lado as minhas próprias vontades. Tudo que é desejo meu, da Daline, tudo que é minha vontade e que não é vontade dele. Negar-se a si mesmo é negar o meu ego. E aí, depois disso, negar-se a si mesmo tem a ver também com arrependimento, tá? Com saber quem nós somos e confessar. Depois, toma também a sua cruz. A cruz de Jesus era leve? Não, ela era pesada. Mas como nós cantamos na última música, a nossa é muito mais leve e muito mais suave, porque é Ele quem carrega com a gente. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me não de vez em quando. Siga-me não quando convém, quando dá tempo, quando a agenda está aberta. Siga-me não quando você está precisando, quando aconteceu alguma coisa e você não sabe mais o que fazer. Não é nesses momentos. É em todos os momentos. Siga-me. Jesus está dizendo, eu não quero só um pedaço de você. Eu quero você por inteiro. E aí vem promessa. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, quem quer ter uma vida de realmente salvação, vai perder a sua vida dos seus eus e das suas vontades aqui na terra, mas vai ganhar uma vida eterna com Deus.
Mas quem perder a sua vida aqui, o seu eu aqui, a sua vontade aqui, por causa de Jesus, a encontrará uma vida verdadeira, com paz, com significado, com identidade e uma vida que é eterna. Tudo isso em 2 versículos e muito mais. São 2 versículos que dizem muito. Semana passada, nós começamos uma nova série de pregações, onde a ideia é a gente passar por coisas que são básicas, mas as coisas básicas que a gente tem dificuldade de fazer. Semana passada nós falamos que ser cristão é primeiramente, antes de tudo, ser cristão é estar em Cristo, é ter um relacionamento com o Pai por meio de Cristo, porque quem me leva até o Pai é Jesus. Por que isso é básico? Porque está do início ao fim na Bíblia, que Deus quer um relacionamento com a gente, que Ele nos criou para nós estarmos na presença dEle, que o pecado nos afastou disso e que Jesus vem para resolver esse problema. Isso é o resumo da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, é isso que está ali. Só que, por que nós temos tanta dificuldade de fazer? Por que a gente tem dificuldade de entregar a nossa vida como um todo para Deus? Por que a gente tem dificuldade de entender o que é vontade de Deus e o que é minha vontade? Por que a gente tem tanta dificuldade de ter uma vida entregue a Jesus, de negar-se a si mesmo? Porque a gente gosta de fazer o que está no nosso coração. A gente gosta de seguir os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas metas. Inclusive, o mundo diz que a gente precisa fazer isso. A Bíblia diz o contrário. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O nosso ser pecador, essa carne aqui, ela tende, dia após dia, a me levar para longe de Deus. A querer que eu vire as costas para Ele. Quando Ele diz, se volte para mim, olha para mim, fica com teus olhos fixos em mim, que aí você vai ter salvação, que aí você vai ter verdadeira vida. Primeiramente, ser cristão é estar na presença de Deus, ter um relacionamento com Ele, conhecer Ele de perto. Depois disso, vem algumas consequências. No decorrer disso, algumas coisas mudam. Essa semana, no nosso microgrupo de discipulado, tinha uma pergunta. Eu mudei uma das palavras, porque a gente questionou a palavra. Mas eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta para vocês. Se você pudesse conhecer a Deus profundamente, o que isso mudaria na sua vida hoje? Se você pudesse conhecer quem é Deus, como Ele age, tudo assim, bem profundamente, o que isso mudaria na tua vida hoje? Tenta responder para si mesmo. Pessoalmente, para mim, da Aline falando, parece que quanto mais eu conheço a Deus, menos eu me importo com as coisas do aqui e agora. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu fico pensando nas coisas que são eternas e o quanto elas são importantes de serem anunciadas. Isso é pessoalmente. Talvez você possa dizer, olha, Daline, se eu conhecesse Deus pessoalmente, profundamente, minha vida mudaria por completo. Mudaria minha forma de agir, mudaria meus objetivos. Eu acho que eu entenderia o que é a fé cristã se eu conhecesse Deus profundamente. Ou talvez você fale, olha, Daline, eu acho que eu já estou no caminho. Que a minha vida já está bem alinhada com os planos dele. Porque eu não ajo segundo a minha vontade e o meu querer, eu já consigo ouvir a voz de Deus, eu já consigo estudar a palavra e falar assim, isso aqui eu acho que Deus quer mudar na minha vida, eu já consigo ler um texto bíblico e perceber ali o que Deus quer mudar, o que Deus quer transformar, para onde Deus quer me levar. Se você pudesse conhecer Deus profundamente,
o que isso mudaria na sua vida? Estar na presença de Deus é algo que transforma e fascina, é fascinante. Eu posso testemunhar isso, é fascinante, é maravilhoso viver na presença de Deus. E ter uma paz no teu coração que tudo pode estar desmoronando. Mas tu pensa, tem alguém que está cuidando disso. E eu tenho que confiar e esperar. E não é uma paz no sentido de ficar de braços cruzados, não. É uma paz no sentido de saber que eu não sou capaz de resolver tudo, mas Ele é. De que não depende de mim que o mundo seja transformado, que as pessoas entendam, que as pessoas mudem. Eu sou apenas uma ferramenta. Isso traz paz. Quando a gente conhece a Deus profundamente, a gente entende que Ele não quer estar na nossa vida apenas em alguns momentos. Gente, como a gente tem dificuldade de entender isso? Como a gente tem dificuldade de entender que Deus está com a gente a cada hora do dia. Não só quando eu tenho meu momento de oração, mas no momento que eu vou ao banheiro também. No momento que eu estou cozinhando. No momento que eu estou dirigindo. Independente do que eu estou fazendo, se eu tenho a vida entregue a Cristo, se eu tenho um relacionamento com Ele está comigo o tempo inteiro. Melhor dizendo, eu estou com Ele o tempo inteiro. Na presença dEle o tempo inteiro. A gente tem dificuldade porque é como se a gente separasse as coisas. Tem algumas coisas que pertencem a Deus e são santas e são sagradas. E quando eu estou nessas coisas santas, então eu estou com Deus. Por exemplo, se eu estou ouvindo um louvor que é dado como gospel, então eu estou com Deus. Se eu estou no templo, que é chamado de igreja, então eu estou com Deus. Se eu estou com uma Bíblia na mão, então eu estou com Deus. Mas, se eu vou para o outro lado e eu estou no meu trabalho, então Deus ficou lá no santo, lá no sagrado, e eu estou aqui no mundo, e aqui no mundo eu estou sozinho. Eu posso anunciar a Deus, eu posso até falar dele. Mas é como se Deus tivesse ficado lá, e eu estou aqui. E aí eu vivo, e aí enfrento e tomo decisões e escolho as coisas, e quando dá tudo errado, ou quando acaba o dia, eu volto para cá, e eu falo, Deus, agora eu vou te contar o que aconteceu. Vou te atualizar de como está o outro lado. A gente vive desse jeito. A gente até sabe que não é assim. A nossa mente sabe que não é assim. A gente ouve pregações. Eu tento falar muito sobre isso. Mas como é difícil a gente viver a fé cristã que quebra essa barreira de que uma coisa é santa e aqui Deus está e aqui Deus não está. Sabe aquele baile de funk que todo mundo acha muito pecaminoso? Deus está lá também. Talvez as pessoas ali não tenham ciência disso, mas Deus também está lá. Em todos os lugares. Principalmente onde tem um filho dele. Quando a gente diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, a gente tem que lembrar que não há lugar onde a gente possa se esconder de Deus, onde Deus não está e onde a gente está sozinho. Então, depois de estar na presença de Deus, ser cristão é viver na presença de Deus, em todos os momentos, em todos os lugares. Viver com Ele. Nós agimos no nosso dia a dia como se a gente pudesse sair de casa e deixar Deus ali. E uma expressão que representa isso, que eu até ouço assim, e acho que até já falei algumas vezes, é a expressão, vamos entrar na presença de Deus. Ou vamos ir à casa de Deus. Vamos nos colocar na presença de Deus. Não que isso esteja incorreto, mas talvez isso não representa o todo da nossa relação com esse Deus. Por quê? Porque se eu tiro um momento da minha vida, do meu dia, da minha semana, para estar na presença de Deus, isso quer dizer que todos os outros eu não estou? É só uma expressão bem simples que a gente usa, mas que às vezes demonstra uma forma que a gente vive e a gente nem percebe.
Se só no domingo eu vou à casa do Senhor, então quer dizer que eu não sou casa e onde eu estou, Deus não está? Tanto a expressão casa de Deus como a expressão entrar na presença de Deus são expressões do Antigo Testamento, onde Deus habitava num lugar, no Santo dos Santos, um lugar separado, que ninguém mais podia chegar, só o sacerdote, sumo sacerdote. No Novo Testamento, Jesus diz: vós sois casa, vocês são a morada do Espírito, vocês são templo. Tem uma música do Palavra Antiga, do Marcos Almeida, que eu acho muito legal, que ele canta assim: e eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Ele podia ter escolhido lugares mais bonitos e melhores, mas Ele escolheu a mim para morar. Eu, você, os discípulos, habitar em nós. O que significa? Que esse lugar não é santo? Não, é santo. Só que a minha casa também é, o meu trabalho também é, o carro também é, a rua onde a gente anda também é. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Entenderam? Quem profana os lugares somos nós. Quem faz o lugar sair da vontade de Deus somos nós. Tudo pertence a Deus. Tudo. É dele. Ser cristão é estar em Cristo, ter um relacionamento com o Pai. E é viver uma vida com Ele em todos os momentos. Eu estou repetindo isso, que eu espero do fundo do meu coração que vocês saiam e amanhã, às 24 horas do dia de vocês, e hoje à noite, as que restam, vocês lembrem disso. Deus não ficou lá no templo. Deus habita em mim. E a todos os momentos, eu pertenço a Ele. Quando a gente não entende isso, e agora quero dar um passo a mais na nossa reflexão. Quando a gente separa as coisas, quando a gente tem dificuldade de se colocar, de estar diante de Deus a nossa vida inteira diante dele, quando a gente ainda não tem um relacionamento com Ele, a gente acha que precisa ir para algum lugar, precisa da oração de alguém mais especial, ou que precisa de um encontro específico para encontrar Deus. Quando a gente pensa assim, todo o resto se torna mais pesado. A única coisa que nos mantém de pé e no caminho certo é estar na presença de Deus. Sempre. A todos os momentos. Ter um relacionamento com Ele. É como se eu estivesse andando no carro e Ele está sentado ali do meu lado e eu posso ter a total liberdade de conversar com Ele. E falar: Deus, estou indo para o trabalho hoje, o negócio lá não vai ser bom, né? Então me ajuda, porque hoje eu acho que vai ser tenso, tem uma reunião e tal. Ou eu estou indo para a escola e eu não estudei para a prova. E eu penso: pois é, Deus, hoje eu falhei, eu devia ter estudado mais e eu não estudei. Peço perdão por isso, Senhor. Me ajuda a lembrar do que eu consegui gravar das aulas, mas me ajuda na próxima a estudar mais, Senhor. Eu quero honrar-te na escola. É a todo momento saber que Ele está com a gente. E que o lugar onde a gente está é santo. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Para fazer isso, para viver uma vida comprometida, para viver uma vida com Cristo, basta ter compromisso com Ele? Não precisa responder em voz alta, porque eu sei que vocês têm, parece que um pouquinho de vergonha, mas tudo bem. Mas responde. Para ter uma vida com Cristo, basta ter compromisso com Ele? Ter uma vida comprometida? Basta estar presente em compromissos que você assumiu? Basta fazer coisas para Deus? Basta fazer ações, atitudes, sei lá o quê.
que agradem a Ele? Isso é o suficiente? É isso que Ele nos pede? Não basta. Não é isso. A gente acha que o que a gente faz para Deus muda o que Ele pensa e como Ele age conosco? Se a gente acha que a nossa ação, a nossa atitude, o nosso pensar é o que define a nossa relação com Deus, então a gente ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque o caminho que leva para a cruz, como eu disse, é o caminho que nos faz reconhecer que Ele fez tudo. Que Ele é que vem ao nosso encontro, que o meu relacionamento com Ele não é definido pelo que eu faço e pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez na cruz. E o que significa isso? Que apesar de eu ser pecadora, que apesar de eu falhar dia após dia, que apesar de eu achar que Deus já cansou de mim, Ele diz: meu filho, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Como o filho mais novo da semana passada, que o texto diz, caindo em si, ele lembrou da casa do pai. Cair em si, se reconhecer quem você realmente é, se arrepender e voltar para a casa do pai. Agora eu quero ler um outro texto com vocês. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Um versículo que para mim, por muito tempo, eu fiquei pensando o que significava, assim. O que eu tinha que fazer, ou como que era esse negócio que Paulo estava falando aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa primeira partezinha, fui crucificado com Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreve muito sobre a cruz, sobre ser crucificado, sobre morrer o velho homem, sobre morrer a carne. Ele escreve bastante sobre isso. E os textos que ele fala sobre ser crucificado com Cristo, eu sempre fiquei pensando, mas o que significa isso? Como que eu vou ser crucificado com Cristo se Ele já fez o que Ele tinha que fazer? Tipo, Cristo já morreu por mim. O que significa ser crucificado com Ele? O que isso mudaria na minha vida? Se eu vivesse como uma pessoa crucificada com Cristo. Entende? Não é só um texto bonito, um versículo bonito que todo mundo conhece. Que é um texto, se você não conhece, já devia ter conhecido, porque é bem conhecido. E aí ele continua, e quando ele continua, ele dá uns spoilers, uma ajuda para a gente do que é ser crucificado com Cristo. Ele escreve, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Negar-se a si mesmo. Já não sou eu quem vive, ou seja, pensa tudo que o Paulo mudou, que guinada que ele deu na vida dele. Ele estava indo para cá, seguindo os planos, as metas, o que ele tinha que cumprir. Quando ele conhece Cristo, a vida dele muda completamente. Os lugares por onde ele passa, a agenda de Paulo, tudo que ele tinha planejado, mudou completamente. Aos poucos, o caráter de Paulo, a forma como Paulo age com as pessoas, também vai mudando, porque Cristo vai mexendo nele. Então, crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente deveria compreender isso um pouco através do batismo. O batismo para Paulo, como que Paulo explica o batismo? Quando a gente o termo para batismo é afogado, tá? Afogado mesmo, de morrer. Quando a gente joga água, quando a gente desce a água, a gente está confessando que a gente afogou,
ou deixou Deus afogar, ou se entregou, não sei qual é o verbo melhor aqui, mas Deus está ali agindo na nossa vida com a sua graça e afogando aquela Daline pecadora e renascendo uma nova Daline crucificada com Cristo, limpa, justificada. E isso é batismo, é assim que Paulo escreve sobre batismo. É o afogar o velho homem e renascer um novo homem em Cristo. Isso não tem só a ver com o ato do batismo. A gente deve viver isso todos os dias. O negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir é todo dia. Porque todo dia a minha carne, o meu eu pecador, o meu ego, a minha vontade quer sobressair. Todo dia eu preciso ser de novo relembrado pela palavra de Deus quem eu realmente sou. E como o meu eu deseja estar longe de Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir de agora, é Cristo quem comanda a minha vida. É Cristo quem me ensina a tomar decisões. É Cristo quem diz para onde eu vou, quando eu vou, como eu vou, de que jeito, que hora. É Cristo, não sou mais eu. Esse é o Paulo. A vida que agora eu vivo no corpo, ou seja, a vida aqui na terra, os anos que aqui eu tenho, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só alguém que entende que vive isso aqui pode dizer aquela frase: para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Como a gente está com dificuldade de entender isso? Morrer é lucro. Frase de Paulo. Por quê? Salvação. Tá tudo certo se eu morrer. Mas, enquanto eu viver, é Cristo. Aqui nessa conversa com os Gálatas, Paulo está descascando eles, dando assim uma apertada, porque eles estavam dando uma desviada na teologia. Eles estavam achando de novo que precisavam seguir as leis, fazer coisas, seguir leis para chegar até Cristo. E Paulo tem que dizer de novo: vocês estão se perdendo. Olhem para a cruz, Jesus já fez tudo, por que vocês estão de novo achando que o que vocês fazem muda o relacionamento de vocês com Deus? Faz Ele amar mais vocês? Não anulem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele é quem trouxe salvação. E para a gente entender um pouco de como a gente aplica isso na nossa vida, eu quero compartilhar hoje uma citação e depois um quadro comparativo que nós temos, que nós fizemos no EAD, do discipulado, que faz justamente essa comparação do que é ter uma vida de alguém que renasceu em Cristo, de que morreu com Cristo na cruz. Primeiro, uma citação que diz assim: a rendição, render-se, é a característica definidora do discipulado. Deus nos chama para uma entrega absoluta. Absoluta. Não é um pouco, não é se entregar um pouco, não é se entregar de vez em quando. É uma entrega absoluta. Mas isso é difícil. Então, muitos oferecem a Deus uma decisão pela metade, sem uma entrega total. Uma espécie de compromisso, mas sem rendição. Eu me comprometo com Cristo. Eu me comprometo com essa fé. Mas me render, negar-se a si mesmo, isso aí é mais difícil. Há uma grande diferença entre a vida rendida e entregue a Deus e a vida comprometida. Uma pessoa pode estar extremamente comprometida com a obra de Cristo, mas pode não ter internamente se consagrado e submetido à vontade de Cristo. Uma pessoa pode fazer e você pensa: nossa, essa pessoa é comprometida. Essa pessoa dá o sangue. Essa pessoa tá show com Jesus Cristo. E do nada tudo acaba.
E aí quando você vai conversar, perguntar o que foi, e aí você entende que, na verdade, o relacionamento com Deus já não existia há muito tempo. Tinha o compromisso, mas o relacionamento foi o que falhou. Eu quero pedir para o Paulinho colocar esse quadro comparativo para a gente ler ele junto. Vocês conseguem ler? Talvez nem todo mundo, porque a letra não é muito boa, mas eu vou ler também. Desse lado, crucificado com Cristo. Desse lado, comprometido com Cristo. Por que eu trouxe esse quadro? Porque às vezes eu percebo que eu prego e eu tenho dificuldade de trazer exemplos para no dia a dia vocês pensarem, isso aqui tem a ver com o que a Daline falou. Olha, eu agi assim e tem a ver com que aquela palavra que nós estudamos na célula. A gente precisa que essa palavra entre no nosso dia a dia e faça a diferença ali. E alguns exemplos, às vezes, nos ajudam com isso. Uma vida crucificada com Cristo é uma vida submissa e entregue. Assume o que Cristo tem feito por nós. Submissa e entrega. Assume o que Cristo tem feito por nós. Olha a diferença. Uma vida que é apenas comprometida. A vida comprometida enfatiza o que nós devemos fazer por Cristo. É uma grande diferença. Por quê? Quem é o agente da ação? Numa vida crucificada, quem age é Cristo. Numa vida comprometida, quem age sou eu. E aí, quando quem age sou eu, o jugo não é suave e o fardo não é leve. Uma hora a gente cansa. Crucificado com Cristo. A vida submissa e entregue a Deus confessa que não podemos fazer nada sem Ele. Do outro lado, a vida comprometida insiste na capacidade da pessoa de fazer algo. A vida crucificada, enquanto a vida rendida a Deus focaliza no que nós realmente somos, a vida comprometida foca no que nós fazemos. E aqui eu quero dar um alerta para vocês. E não é porque eu me acho melhor, eu acho a nossa igreja melhor, não tem nada a ver com isso. Mas tomem muito cuidado com os conteúdos de vídeos, pregações, hinos, palestras que vocês têm absolvido. Porque cada vez mais os pregadores têm sido psicólogos, terapeutas e coachings e não têm sido pregador do evangelho. Cada vez mais a gente tem ouvido mensagens: você consegue, você é capaz, você pode, faça isso que Deus vai te abençoar, faça aquilo, faça aquilo. Cada vez mais o foco está no ser humano e não em Deus. Isso vai convencendo a gente de que a gente pode, de que a gente é capaz, de que se eu fizer, Deus vai me responder. Existe um equilíbrio com isso. Nós fazemos, sim. Mas como o Oswaldo trouxe, nós fazemos por gratidão. Nós agimos por Deus, é resposta ao que Ele já fez por nós. Não é porque eu quero alguma coisa dEle. Ele já me salvou, então por que eu não vou pregar o evangelho? Ele já deu a vida por mim, então por que eu não vou varrer a igreja para poder acolher pessoas que vão ouvir o evangelho? É isso, é bem diferente. Muitos pregadores têm nos convencido de que a gente tem que fazer, de que nós somos capazes, de que depende de nós. Uma vida que entende a morte de Cristo na cruz, que tem a salvação em Cristo como foco, entende que Ele é quem salva, que Ele é quem faz. E não é a minha vida que tem que se... De novo, não é Jesus que tem que se ajustar à minha vida. Não é Jesus que tem que se ajustar aos meus planos, aos meus sonhos e aos meus desejos. Sou eu que tenho que ajustar a minha vida toda a Ele. A minha agenda, os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos. Tem que estar primeiro diante dEle. Tem que ver primeiro se é o que realmente Ele quer.
que a gente faz o inverso. A gente planeja tudo, a gente faz, bom, vai ser assim, e aí a gente fala, agora Deus, toma aqui, eu quero que isso aconteça, resolve, abençoa, e vai dar tudo certo e vamos embora. E partiu. E aí não dá certo, e aí a gente quebra a cara, e a gente pensa, oh Deus, por quê? Porque talvez era minha vontade, não dele. A vida submissa examina o nosso caráter, quem nós de fato somos. A vida comprometida exalta a nossa competência. Numa das comunidades por onde eu passei, depois de ter terminado um culto, que eu achei que era uma pregação muito simples, para mim era muito simples. Eu preguei sobre o pecado que habita em nós. Chegou uma mulher que era católica, o marido era luterano, mas ela era católica. Mas ela frequentava a igreja com muitas vezes, né? E ela chegou para mim chorando. E ela falou assim, eu nunca tinha entendido que a gente era mal. Eu achava que as outras pessoas que são ladrões, assassinos, eram maus, mas não eu. Agora tudo fez mais sentido. Foi uma coisa bem simples, que fez assim no coração dela, que o Espírito Santo tocou ela entendeu por que ela precisava de salvação. Porque se a gente acha que a gente é bom, a gente não precisa de salvação. Entenderam? Se a gente não se considera pecador, por que a gente vai precisar de um Salvador? Uma vida submissa, ela examina o nosso caráter. O que quer dizer isso? Ela transforma a gente de dentro para fora. E uma vida comprometida exalta o nosso exterior, a nossa competência, nos põe para cima. A vida rendida e submissa olha para o interior. Olha para as feridas, olha para os pecados, olha para aquilo que a gente não quer falar para ninguém. E transforma de dentro para fora. A vida comprometida enfatiza o exterior. A vida comprometida fácil cai na lei. Porque olha o exterior das pessoas. Não se preocupa com o coração. A vida rendida centra-se na obediência. A vida comprometida está centrada em atividades e realizações. Na vida rendida, a submissão brota das intenções divinas. Na vida comprometida, transpira de boas intenções. Se eu tivesse trazido para vocês esse quadro só com a parte do crucificado, eu poderia ter feito outra pregação e vocês iam sair daqui pensando, eu tenho que viver isso aqui. Fácil. Eu poderia convencer vocês de que vocês têm que ser comprometidos com Cristo. Talvez não todos, mas uma boa parte. E dizer, olha, foca no que você está fazendo, faça boas coisas para Deus. E vocês iam, tá certo, a pregação da Daline foi muito bíblica. Não que a gente não tenha que olhar para isso. Mas isso não é em primeiro lugar, isso não é o mais importante. O foco tem que estar lá dentro. Porque é de dentro para fora que Deus muda a gente. O que normalmente acontece quando uma pessoa entra na igreja? Parece que ela primeiro muda o modo de falar e o modo de vestir. E quem sabe um dia ela vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Está invertido. Primeiro é o meu relacionamento com Deus. Primeiro é a minha presença diante do Pai o tempo inteiro. Primeiro é eu entender que Ele está agindo na minha vida a todo instante, a todo momento. Depois, as consequências do meu agir virão, porque Ele vai ir mudando o meu caráter, de dentro para fora. Ele vai mudando quem eu sou, o meu jeito de agir com as pessoas. Vai transformando a minha ira, a minha raiva, as minhas mágoas. O meu jeito de tratar as pessoas, mas é de dentro para fora. Ele vai mudando. O que é para você, então, uma vida com Cristo?
Você pode dizer hoje: olha, Senhor, eu quero ser crucificado contigo. Eu vou ler de novo Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Eu espero de coração que você possa refletir nessa palavra, que você possa orar e falar: Senhor, eu desejo ter uma vida totalmente rendida e submissa a Ti. Não uma vida que te busca apenas de vez em quando. Não uma vida que é apenas um compromisso para dizer o quanto eu estou fazendo de bom para você, mas uma vida entregue. Uma vida rendida, submissa, que coloca todo o meu eu, todo o meu ser diante da cruz de Cristo. E dali pode sair com paz, com consolo e com ânimo para viver a fé, aonde você estiver. Quero convidar a comunidade a se colocar de pé para nós termos um momento de oração. Se algo da palavra te inquietou, te incomodou, se algo tu não entendeu, conversa com alguém, vem conversar comigo, pergunta, tira as tuas dúvidas, mas que de fato essa palavra possa te impulsionar a estar mais perto de Jesus, a ter um relacionamento com Ele. Senhor Deus, no nosso dia a dia, Pai, a gente muitas vezes até esquece que é cristão, até esquece que o Senhor está conosco. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa as muitas vezes, as muitas horas, os muitos minutos, os muitos momentos que a gente agiu por impulso, pela nossa vontade, pelo nosso querer, que a gente não agiu segundo o que o Senhor coloca nos nossos corações, mas foi por nossa conta e risco. Perdoa, Senhor. Nos ensina a todos os dias, quando nós abrirmos os nossos olhos, a afogar essa velha Daline, esse velho eu que mora aqui dentro e renascer uma filha, um filho teu, crucificado com Cristo, que deixou todas as suas vontades, todo o seu ego e todos os seus desejos lá ao pé da cruz e que ressurgiu, novo, lavado, justificado, pronto para viver o dia inteiro na tua presença. Senhor, que a gente não separe a tua presença, mas que a gente possa compreender que o teu Santo Espírito nos incomode, e a gente clama por isso, eu clamo por isso, que o teu Espírito Santo incomode cada um que está aqui durante essa semana, em todos os momentos, e que a gente possa lembrar que nós somos a tua casa e que o Senhor está com a gente, que a gente pode conversar contigo e que em todos os momentos a gente está na tua presença. Que isso não seja desculpa para também a gente não tirar um tempo para estudar a tua palavra e conversar contigo. Mas que dia após dia a gente possa te conhecer mais, Pai. Que a gente possa entender como o Senhor tem agido e aonde o Senhor quer que a gente faça parte disso. Como? Pai, que nessa comunidade, Senhor, que nesse corpo aqui reunido, possam ter pessoas crucificadas contigo, Jesus Cristo. Pessoas rendidas diante de ti. Assim nós clamamos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.